Saudações, amigos e irmãos, bem-vindos à Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Estamos desenvolvendo durante esses últimos tempos uma série específica sobre alguns pontos fundamentais da doutrina cristã. Entre estes, particularmente nessa série que temos feito de 5 aulas, nós estamos estudando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. É sobre esse tema que continuaremos estudando na lição de hoje. Vimos já o Espírito Santo na Bíblia, como que aparece o Espírito Santo na Bíblia. Já falamos sobre a plenitude do Espírito Santo e hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Uma expressão que aparece bastante na Bíblia, o tal do fruto do Espírito, e hoje vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de escutarmos a Tua Palavra revelada na Tua Santa Palavra, na Bíblia que Tu deixaste para nós, Senhor. Venha estar conosco, que Teu Espírito esteja nos guiando em cada passo, para que a Tua vontade e o Teu Espírito esteja agindo em nós. Por Jesus, amém. Quando nós falamos do fruto do Espírito, eu creio que é inegável que na maioria das vezes, quando falamos sobre esse tema, nos remete a alguns textos chaves do Antigo Testamento. Provavelmente o texto mais mencionado é o que se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne para as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não vos deixais possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vejam vocês que esse é provavelmente o texto mais citado quando nós falamos sobre frutos do Espírito ou dons do Espírito. São muito parecidos e às vezes nós confundimos uma coisa com a outra. O fruto do Espírito, do singular, fruto do Espírito, com os dons do Espírito. Nós vamos falar especificamente no dia de hoje sobre o fruto do Espírito. E vamos deixar os dons do Espírito para a nossa próxima aula. Como eu disse, são assuntos muito correlatos e usualmente são confundidos uns com os outros. Eu adianto que existe uma diferença muito simples entre eles. Quando nós falamos o fruto do Espírito,
Nós estamos falando de uma visão geral de o que acontece com a pessoa que está envolvida com o Espírito. Qual é a principal característica desta pessoa? Quando nós falamos de dons do Espírito, essencialmente, nós estamos falando que atributos, dons quer dizer presentes, que presentes recebidos de Deus usualmente se manifestam nas pessoas que já têm o fruto do Espírito. Parece um pouquinho confuso, né? Mas durante a aula espero que essa diferença seja esclarecida. Eu acho curioso que logo de cara, quando nós falamos sobre frutos, a gente lembra justamente de árvores frutíferas, por razões óbvias. E como é que nós sabemos que tipo de frutos uma certa árvore produz? Ora, meu conhecimento de biologia pode levar que, dada a minha experiência, eu sei que folhas desse tipo, árvores deste porte, etc., é um limoeiro. Mas às vezes eu posso até me enganar com isso. Naturalmente, as características gerais da árvore me levam a acreditar que eventualmente seja um limoeiro, por exemplo. Mas é só e apenas quando ela começar a produzir frutos que eu vou ter certeza que aquele pé é de um limoeiro. Pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Assim é também com aquela pessoa que se compromete com Jesus Cristo. A pessoa que se compromete com Jesus Cristo tem uma série de características que nem sempre essas características refletem a verdade. Por exemplo, uma pessoa que tem um compromisso com Jesus Cristo seguramente vai procurar ter uma vida regrada. Mas nem todas as pessoas que têm a vida regrada têm um compromisso com Jesus Cristo. Uma pessoa que tem compromisso com Jesus Cristo, ela vai procurar tratar as outras pessoas de uma maneira condigna com isso. Mas nem todas as pessoas que respeitam e que tratam os outros de maneira condigna têm um compromisso com Jesus Cristo. Então, na realidade, esses são sinais que apresentam na vida da pessoa. E qual é, afinal, o grande sinal que representaria uma pessoa transformada por este compromisso com Jesus Cristo? Qual é esse sinal? Eu gostaria de chamar a atenção para que nós entendamos alguns conceitos, algumas ideias fundamentais dentro desta linha de pensamento. A primeira, quando nós falamos de fruto do Espírito, estamos falando de uma característica fundamental que é apresentada na vida daqueles que assumiram um compromisso com Jesus Cristo. Parece uma coisa meio complicada, então vamos esquecer da parte mística, vamos falar especificamente de relacionamento. Sim, relacionamento. Nós sabemos que Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Está escrito na palavra de Deus que Ele nos criou para sua glória e seu louvor, para prestarmos culto a Deus. Ora, a gente só presta culto, o que é culto? Elogio, reconhecimento das coisas que a pessoa tem, na medida que nós conhecemos. É impossível prestar culto a Deus se não conhecemos a Deus. Ora, conhecer a Deus é impossível se nós não temos um relacionamento com Deus. Portanto, o nosso próprio propósito de existência está ligado
com o nosso relacionamento com Deus. Dentro disso, é importante, então, ter uma característica fundamental que represente este fruto, que represente esta característica de transformação. E aí está de novo a ideia de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com alguém, esquece a parte mística, mas com alguém que nós admiramos, com alguém que nós respeitamos, nós somos transformados por esta pessoa. Passamos a querer imitá-lo, passamos a querer agradá-lo, passamos a querer ser parte da vida dessa pessoa que nós admiramos. Pois é, com Deus é a mesma coisa. Se nós temos um compromisso real com Deus, nós vamos procurar nos identificar cada vez mais com Deus, com quem nós nos prontificamos a desenvolver esse relacionamento. Isso significa que a característica fundamental daquele que se diz compromissado com Deus é refletir Deus. É refletir Deus na sua vida, é refletir Deus nas suas vontades, é refletir Deus nas suas palavras, é refletir Deus nos seus pensamentos. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais e mais vai acontecer essa identificação. Este é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é incorporarmos Deus no nosso ser. O fruto do Espírito Santo é sermos cada vez mais e mais semelhantes a Deus. Sobretudo no amor que Ele já tem por nós. Ora, este é o fruto do Espírito. Mas aí vem a segunda dúvida. Ok, tenho que refletir Deus. Refletir Deus em suas características, sobretudo no seu amor. E que amor é esse? Que amor é esse que eu deveria refletir em minha vida, que me identificaria com Deus? Aí é que vem alguns pontos importantes, porque algumas pessoas imaginam o que eu devo fazer, que características que eu devo fazer para me aproximar desta semelhança com Deus. Mas é o contrário. É a busca do relacionamento com Deus que vai nos gerar uma transformação tal que vai refletir, ou seja, vai ser resultado desse nosso relacionamento com Deus. Não são coisas, não são características. O que é que eu tenho que pegar e fazer para ter o fruto do Espírito Santo em minha vida? Então a pessoa pensa, já sei, eu vou cumprimentar todas as pessoas. Não. É o contrário. É justamente buscar o relacionamento em Deus para que essa transformação automaticamente gere essa necessidade de cumprimentar as pessoas por amar as pessoas. Então quer dizer que eu vou fazer o seguinte, para desfrutar do fruto do Espírito Santo, eu vou deixar de fazer coisas que eu sei que desagradam a Deus. É isso? Não, isso é consequência. O ponto principal do fruto do Espírito Santo é esta identificação com Deus de tal sorte que tudo mais que não tenha a ver com Deus passa também a ser algo estranho. E tudo aquilo que tem a ver com Deus passa a ser fonte de prazer para nós. O amor, que eu acho uma das coisas que é o ponto fundamental
do relacionamento de Deus conosco deveria ser, portanto, a principal característica que refletiria este fruto do Espírito em nós. Não é possível um crente, alguém compromissado com Deus, achar-se tendo o fruto do Espírito, se isso não reflete no amor com quem ele está envolvido. Não é possível. Porque Deus, uma das principais características de Deus é justamente esse amor. E como nós poderíamos desenvolver essa identificação com Deus se não temos este amor? Naturalmente, quando nós falamos do amor, existem um monte de confusões sobre amor. Para aqueles que já estudaram o tema de amor na Bíblia, é interessante que, como foi escrito o Novo Testamento em grego, utilizamos das bases semânticas da própria língua grega, que, para a felicidade de muitos de nós, para simplificar a explicação do amor, acaba dividindo o amor em diversos tipos. Na língua grega existe isso, não é uma única palavra que explicita o sentido de amor. E daí tem aqueles sentidos clássicos que nós conhecemos da Bíblia, né? O amor ágape, o amor eros. Só que quando nós falamos dos amores que tem na Bíblia, normalmente está preso em 3 tipos. Imaginamos que a língua grega tem 3 tipos. Não é verdade. Quando nós falamos em amor, a língua grega tem muito mais. Por exemplo, que não está escrito na nossa Bíblia, mas que também é amor, que nós também traduzimos eventualmente para o português com a palavra amor, mas que em grego tem sentidos diferentes. Por exemplo, em grego tem palavra específica para dizer o amor pela pátria. Sim, tem palavra específica, o amor pela pátria. Tem palavra específica para amor pelas coisas. Eu amo este livro. Enfim, em grego é uma língua bastante rica e então conseguimos expressar alguns sentidos que às vezes na nossa própria língua faltam. Porque nós não temos esse tipo de divisão, esse tipo de explicitação dentro da nossa língua. Mas em grego tem. E de qualquer forma, como que nós podemos entender isso? Podemos entender isso levando a uma meditação mais profunda das próprias palavras e do significado dessas palavras. Portanto, quando nós falamos do amor de Deus, o amor ágape, que provavelmente todos aqui já ouviram falar em algum momento, é um amor que nós estamos tentando caracterizar como o simbólico, o símbolo-chave que expressa essa nossa semelhança com o próprio Deus. Que amor é esse? Esse é um amor que nós normalmente chamamos que é a marca do cristão, como nós podemos ver em João 13:35, ou mesmo na primeira carta de João 3:14, que diz também em Romanos 13:8, que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Esse é o sentido-chave, ou, se você preferir, é a característica-chave do fruto do Espírito Santo. Quando nós falamos fruto do Espírito Santo, falamos termos um relacionamento com Deus tal que a nossa vida começa a refletir a essência do próprio Deus. E a essência do próprio Deus envolve uma série de atributos e, entre eles, o amor.
o amor tipo ágape. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que uma vez que este amor é expresso na vida daquele que se comprometeu com Jesus Cristo, mais e mais nós vemos um avanço na carreira de aperfeiçoamento, ou que nós chamamos de santificação, do próprio crente, que é essencialmente um caminho traçado para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Repara que, como qualquer outro relacionamento, ele se trata de um processo de desenvolvimento. Não é que, de repente, plum, mudou-se. Obviamente, existe uma mudança fundamental de rumo quando você assume este compromisso. Porque você estava caminhando por aqui e, uma vez que assumiu um compromisso com Deus, sua vida muda de rumo. Todavia, o fato de mudar de rumo, como num navio, imagina um navio em alto mar, ele tem que ir para um determinado porto. Alguém descobre um belo dia que esse navio está indo para o lugar errado. E é feita uma correção de curso. Mas o fato de eu ter mudado o curso, apesar de ser algo fantástico, que afinal eu estava indo para lá, agora estou indo para cá, não significa que eu cheguei no porto. No momento que eu mudei de curso, aí começa a minha caminhada em direção ao porto verdadeiro, em direção ao objetivo real do navio. Assim é também nosso relacionamento com Deus. Nós temos um marco claro que é a nossa decisão de mudar de curso. Mas a partir do ponto que nós mudamos de curso, uma coisa muito importante, nós iniciamos essa navegação em direção ao porto, que é o próprio Deus. Uma vez feito isso, então, com isso nós vemos a questão do amor. Outro passo importante, outra característica importante, que reflete essa nossa mudança, esse nosso desejo de sermos mais e mais igual a Deus, porque nos relacionamos com Ele e nós o admiramos, nós o adoramos, né? Então, primeiro, o amor. Um outro é a alegria. A alegria, ela é bastante citada na palavra de Deus como consequência de estarmos nesse rumo correto. Da mesma forma que o navio que mudou de curso, de quando em quando ele vai verificar se está continuando no curso correto, quer seja com uma bússola, quer seja com astrolábio para pegar e ver a posição das estrelas, sextante, que é o mais moderno, quer seja com GPS, não importa. Ele vai tratar de verificar se ele está indo no rumo correto. Então, também a manifestação do fruto do Espírito Santo é que nos atesta se estamos indo no caminho correto. Através de algumas características, o primeiro foi o amor, que nós falamos, mas não é só o amor, a alegria. A alegria é um componente importante. Por que é um componente importante para nós sabermos se estamos no curso correto? Porque Deus veio ao mundo para que tenhamos alegria. Tenhamos alegria abundante. Não se limita a promessa feita a nós a uma vida do porvir. Não, depois que você morrer, aí, se você for um cara legal, aí sim você vai estar bem. Não é isso. Não é por isso. O objetivo de Deus é que tenhamos vida e vida abundante a partir de já. Vida e vida abundante. A alegria deveria ser um componente importante na vida de cada um de nós. Nós deveríamos viver
não como se estivéssemos fazendo um sacrifício constante. Porque sacrifício, normalmente, na nossa língua, é associada como uma dor, um peso. Não é essa a ideia. A ideia é que o simples fato de termos um relacionamento com Deus é algo tão agradável que todas essas outras coisas, esses percalços, são coisas menores devido ao resultado que nós obtemos, que é a convivência com o próprio Deus. Portanto, a alegria deveria ser também um dos aspectos que mostraria que nós realmente estamos nessa trajetória correta, a trajetória que reflete o fruto do próprio Deus, o fruto do Espírito em nós. Mas não é só o amor e a alegria. Outro é a própria paz. A paz deveria refletir isto. A paz deveria ser algo constante nas nossas vidas, na medida que seguimos o curso correto. O que é essa paz? É interessante que em hebraico a palavra shalom, ela é normalmente traduzida por paz, mas ela tem um significado bastante mais profundo do que normalmente nós usamos em português quando falamos em paz. Paz, normalmente, que usamos em português, ela reflete uma situação que é oposta, por exemplo, à guerra. Mas em hebraico, essa palavra tem um sentido bem mais profundo. E é curioso que não é só em hebraico. As línguas orientais, de maneira geral, paz tem um sentido bastante profundo. Em árabe, é a mesma coisa. Quando se fala em árabe de paz, é algo que extrapola o simples significado de ausência de conflito externo, de uma guerra, de uma violência. Paz, em hebraico, significa uma situação onde você não tem esse conflito externo, como nós conhecemos em português, mas também que você não tem esses conflitos internos. Que você está tranquilo com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem provido a você no dia a dia. Então, quando, por exemplo, não existe a tradução para o hebraico da palavra bom dia, boa tarde. Não. Em hebraico é shalom. Shalom, paz. Quer dizer exatamente isso. O que eu quero é que você esteja bem com os outros e com você mesmo. Esse é o sentido da palavra shalom, que é um ponto que está aqui como consequência deste fruto do Espírito Santo. Toda vez que nós estamos com o barco nesta rota, o barco, que é a metáfora para a nossa própria vida, na rota em direção ao porto correto, nós experimentamos o amor, a alegria e a paz. O ponto que eu gostaria de limitar a esses 3 pontos como características principais deste fruto do Espírito Santo. Então, voltando, vamos fazer um resumo. O que afinal, é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é a situação que nós temos quando desenvolvemos um relacionamento com Deus tal que nós o admiramos, o adoramos e queremos imitar e ter a nossa vida moldada de acordo com esse Deus. Isto significa que passamos neste processo de ter esta vida transformada e cada vez mais parecida com o próprio Deus, refletir algumas características. Nós vimos aqui 3 características que passamos a refletir porque estamos nesse caminho. Só lembrando, nós falamos do amor,
falamos da alegria e falamos da paz. Não são só esses, mas esses são 3 que eu gostaria de deixar com vocês para que você medite sobre a sua própria vida e veja o quão a sua própria vida reflete esta decisão de caminhar nesta rota em direção ao porto seguro que é Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito esteja nos dirigindo, não só na nossa compreensão, mas sobretudo nas nossas vidas, para que as nossas vidas reflitam este nosso comprometimento contigo. Que nossas vidas reflitam este caminho que tomamos a decisão de seguir, para que nossas vidas reflitam, Senhor, o amor e o comprometimento que temos contigo. Vem estar conosco, lhe rogamos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.